Dias aqui na área com vocês. Começa agora mais um Boletim do AV nesta quarta-feira, véspera de jogo do Vasco, a equipe se preparando lá no CT Moacir Barbosa, visando o confronto contra a equipe do Bangu. Hoje já aconteceu a atividade, também entrevista coletiva do volante Matheus Barbosa. Nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Eu já começo pedindo o seu like, sua curtida, seu comentário, a sua opinião, a sua interação, que você envie o link para os seus grupos e ajude a gente na divulgação. Também ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos se você não é inscrito e nos siga nas demais redes sociais. @avascaínos. E hoje começou a 7ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco segue em quarto na tabela de classificação. Além do jogo entre Madureira e Flamengo, tem outra partida que interessa bastante ainda ao Vasco hoje, que é entre Nova Iguaçu e Fluminense, que se enfrentam às 9h35 da noite lá no estádio Luso Brasileiro. Como eu falei, essa tarde já teve treinamento no CT Moacir Barbosa, o Zé Ricardo armando a equipe para enfrentar o Bangu, e existe, é claro, a dúvida com relação a qual esquema ele vai mandar a campo. A possibilidade dele manter a equipe como atuou diante do Botafogo ou até retornar o esquema com 3 zagueiros. Quem esteve por lá hoje na atividade foi o nosso querido Flávio Dias, que traz aqui agora pra gente as informações do que rolou essa tarde lá na atividade do Vasco. Alô, Jéssica. Alô, amigos ligados aqui no Boletim AV. Um grande abraço para você. Estamos saindo aqui do CT Moacir Barbosa. Nós viemos aqui entrevistar o volante Matheus Barbosa, que participou da coletiva de imprensa. E o Matheus foi bastante claro numa situação que a gente tem levantado aqui, que a gente vai trazer mais detalhes no News à noite. Sobre a questão da movimentação do time, sobre a questão de defesa, porque o time tem tomado gols, tem tido alguns prejuízos. E ele foi bastante claro de que realmente é uma questão que vem preocupando, é uma questão importante que o time precisa corrigir, é uma posição, mas também ele ressaltou a questão do entrosamento. São 40 dias de treino, ele até menos. Ele tem jogado numa posição que não é a dele, de jogar de primeiro volante, mas ele está ali colaborando, está se sentindo bem melhor na parte física. E eu cheguei a perguntar a ele como é que vai ser o jogo com o Bangu, por conta de estarmos enfrentando um time que provavelmente, mais uma vez, vai dar a bola para o Vasco. O Bangu até tem qualidade, jogou contra o Fluminense assim, mas não saiu de peito aberto. E o Vasco vai ter que ter uma maneira de furar, porque, por exemplo, o jogo contra a Portuguesa foi difícil, o jogo contra o Botafogo, o Vasco não conseguiu. E o Matheus disse que é um jogo de paciência, é um jogo que o Vasco vai ter que girar a bola, vai ter que fazer a bola girar rápido, vai ter que usar principalmente as individualidades para tentar furar linhas que o Bangu vai usar nessa partida. Mas há uma certeza de que vai ser um jogo muito difícil. E muito se falou do Felipe também, Felipe Maestro, treinador do Bangu, que conhece bem aqui o clube, mas que vem mostrando realmente muita capacidade no trabalho que ele está fazendo. Por isso é um jogo perigoso, é um jogo difícil, não é um jogo fácil. E o Vasco vai ter a volta provavelmente de Everton, a lateral direita, que é um jogador que pode ajudar porque é mais agudo do que o Léo Matos e por isso vai ter uma jogada forte ali pelo lado. Não se sabe time, não se tem ideia de time. Para que vocês tenham uma ideia, a gente está aqui no CT, ali naquela sala ali onde eu estou apontando, está acontecendo uma preleção, um vídeo que o técnico Zé Ricardo passa para os jogadores, devem estar analisando o Bangu, pontos fortes, fragilidades, para que aí sim ele possa dar o plano de jogo para que o Vasco enfrente o Bangu amanhã e consiga um resultado positivo. O Vasco tem no planejamento vencer o Bangu e vencer o Audax domingo às 6h30 em Volta Redonda, para praticamente garantir a classificação. Há uma ideia de não ter que seguir para a partida da Copa do Brasil com a preocupação de buscar a classificação. Se puder antecipar, já conseguir essas 2 vitórias, já conseguir aí uma folga, porque depois o Vasco tem 2 clássicos contra o Fluminense e Flamengo, o jogo do Fluminense confirmado para o estádio do Engenhão, mesmo com o veto do Botafogo, a federação confirmou para o sábado de Carnaval, e depois o jogo do Flamengo, que também não se sabe aonde vai ser ainda, e aí encerra-se contra o Resende. O Vasco quer ter a certeza da classificação, vencendo o Bangu e vencendo o Audax. A gente está saindo aqui do CT, estamos indo para casa para fazer a edição, pegar as matérias, pensar a pauta para a gente ter um news recheado como sempre. Grande abraço, Jéssica, grande abraço, Emerson. Tchau, turma.
O Matheus Barbosa, que vem tendo oportunidade da equipe titular, muito por conta também da situação do Yuri Lara, que está no departamento médico do Vasco com problema no tornozelo, deve retornar só no jogo contra a Ferroviária pela Copa do Brasil. Essa informação você conferiu ontem aqui no canal Atenção Vascaínos. E aí o Matheus Barbosa engatando uma sequência boa aí de jogos e o Yuri voltando, fica aí a questão para o técnico Zé Ricardo, aquela competitividade que ele quis tanto dentro do elenco para se ter um jogador titular ali para a posição. Além deles, tem o Zé Gabriel, que foi apresentado oficialmente ontem. Ele jogou como zagueiro na equipe do Internacional, mas a gente já informou que ele veio para o Vasco para ser volante. Tem também o Matias Galarza, que vem tendo oportunidade na equipe titular, mas não vem entrando muito bem. Talvez seja necessidade também de sequência de jogos, e aí ele tendo essa sequência pode melhorar e vir a ser mais uma opção para ser titular, por que não? Então, todas essas opções ali na volância para o técnico Zé Ricardo. Agora, a competitividade não está só nesse setor. Tem também a situação da zaga, e quem traz as informações pra gente é o Emerson Rocha. Fala, Jéssica, e a todos ligados nesse Boletim AV. Então, Jéssica, a concorrência também vai ter na defesa do Vasco, até porque o Vasco está próximo de anunciar a nova contratação, o colombiano Juan Quintero, de 26 anos, jogador que estava pertencendo ao Fortaleza, mas jogou o último campeonato pelo Juventude. É um jogador já vivido, já experiente, e vem para reforçar a defesa do Vasco. Além dele, o Vasco está muito próximo de renovar o contrato de Luiz Cangá, o equatoriano, que já está no elenco. Ele fez o contrato com o Vasco de 3 meses e a tendência é que ele estique pelo menos até o final dessa temporada. É o que se fala nos bastidores do Vasco. O executivo Carlos Brasil ainda não confirma essa informação, mas fica muito claro de que o Vasco deve sim renovar o contrato de Luiz Cangá. E com isso, o técnico Zé Ricardo ficaria à disposição dele o Anderson Conceição, o Ulisses, que são os 2 zagueiros que vêm jogando, além do Luiz Cangá, e também o Luiz Quintero, que vem para reforçar a defesa, além dos jovens da base Zé Vitor e Eric Pimentel. Há até uma possibilidade do Vasco buscar um outro zagueiro, mas, por exemplo, o Vasco já anunciou Zé Gabriel, primeiro volante. Ele vai jogar como volante do Vasco, mas também, em outros momentos, pode atuar como zagueiro. O próprio Léo Matos, lateral direito, começa a fazer alguns treinamentos, inclusive já atuou no jogo contra o Madureira, entrando ali naquela formação com 3 zagueiros nessa situação da zaga. Então, essa possibilidade do Vasco contratar um outro zagueiro, a gente fica aqui na expectativa, mas pelo menos já no elenco o Vasco tem 4 zagueiros já prontos e tem os moleques da base, caso do Zé Vitor e também do Eric Pimentel. Ou seja, a concorrência também está forte, além da defesa do Vasco. O que precisa é melhorar os números, já que o Vasco em 6 partidas tomou 7 gols, e essa situação deixa o torcedor um pouco preocupado, principalmente para a Série B do Campeonato Brasileiro. E segue o Boletim AV. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Tem também o zagueiro Miranda, que teve contrato renovado com o Vasco, mas segue suspenso por conta da situação do doping. E hoje, falando na zaga, o zagueiro Menezes, cria das divisões de base, se despediu do Vasco nas suas redes sociais. Ele foi emprestado para o futebol da Letônia por uma temporada. A gente já vai caminhando para o final desse Boletim do AV, mas antes eu queria deixar uma mensagem importante. Aqui no Rio de Janeiro, na região serrana, a cidade de Petrópolis vem sofrendo bastante com a situação das chuvas e deslizamentos de terra. Ontem, o Vasco se posicionou nas redes sociais e informou estar abrindo postos de recebimento para doações que serão entregues à população de Petrópolis. Se você pode, doe. Essas doações estão sendo recebidas em São Januário e também na sede náutica da Lagoa. Eu vou ficando por aqui, meu beijo pra vocês e até a próxima!